E dentro do que tu aprendeu logo em seguida do empreendedorismo, o que veio? E o que foi o ponto-chave que tu acredita que te despertou essa curiosidade? Tem uma frase que diz, né, que se você não puder ganhar dinheiro enquanto você dorme, você tem que trabalhar até morrer, né? Porque tu vai ter sempre a necessidade de ter o recurso financeiro para as tuas despesas do dia a dia, do mês, né? E quando tu depende único exclusivamente do teu trabalho, tu vai ter que estar sempre trabalhando, né? Eu percebi também que contar com uma aposentadoria provida pelo Estado não seria uma decisão inteligente, porque eu via que a grande maioria das pessoas tinham aposentadorias que forneciam só o básico. Então, para aquelas pessoas que pensam em ter um futuro financeiro tranquilo, melhor, o governo não é uma boa alternativa. E isso cada vez mais está ficando pior. Por quê? Porque a Previdência Social no Brasil ela se baseia no repartimento, ou seja, tem que ter pessoas trabalhando para pagar quem já está aposentado. A gente, no começo da Previdência, lógico, tinha muita gente trabalhando para poucos aposentados, funcionou bem por vários anos, por várias décadas, mas agora essa curva está se invertendo. Então, a Previdência Social no Brasil, na minha opinião, é uma pirâmide, ela não se sustenta, a longo prazo vai ficar cada vez pior, o governo vai suprir o básico do básico. Então, eu pensei, né, assim que eu comecei a ganhar algum dinheiro, algum reconhecimento, que daí também se traduziu na parte financeira no meu trabalho, como é que eu invisto esses recursos para poder lá na frente ter alguma coisa para colher. Então, nesse momento, as opções que eu tinha, eu decidi investir em reflorestamento, eu investi um terreno para reflorestamento. Na época, lembro que eu comentei com alguns amigos, eles até, de certa forma, brincaram, né, caçoaram, porque, pá, mas eu vou investir para daqui 15 anos, não sei nem se vou estar vivo lá, vou comprar um carro, vou aproveitar a vida agora. E eu pensei, bom, mas se eu não fizer isso agora, eu não sei o dia de amanhã, pode ser que no meio do caminho eu não chegue lá, a gente não sabe o dia de amanhã, Sim. mas e se eu chegar lá? Como é que vai ser? Eu preciso ter alguma coisa para me dar essa segurança que eu buscava. Então, e ainda falei, eu não estou investindo para 15 anos, o meu projeto são 20, né? 20 anos, na época que eu fiz esse investimento. E o tempo passou, eu colhi os frutos desse investimento. A gente pensa que demora, né? Eu sempre digo para os jovens, começa agora, porque o juro composto é o que faz qualquer pessoa ser bem-sucedido no longo prazo. E para te ter esse juro composto a teu favor, quanto mais cedo tu começar, mais fácil fica a caminhada, mais leve fica a caminhada. E às vezes a pessoa está ali com 20 e poucos anos, diz, eu sou novo ainda. Quando ela acorda, está com 40, está com 50, não fez nada e não tem nada. Então eu sempre digo para as pessoas que às vezes a pessoa já está numa certa idade, então não tem melhor dia para plantar árvore, né? O melhor dia é hoje. Ontem não dá para me plantar e amanhã não dá para me plantar. Eu tenho que plantar semente hoje para que um dia eu possa usufruir dessa sombra ou eventualmente alguém vai usufruir dessa sombra ou dos frutos que essa árvore vai gerar. Mas quanto mais cedo se começa, melhor. E aí, a partir desse investimento, eu comecei a estudar outras alternativas de investimento. Aí eu estou falando isso em 2001, mais ou menos, que eu Sim. investi em reflorestamento. Mais ou menos em 2009, eu investi em imóveis e resolvi investir na Bolsa de Valores. Era um segmento novo para mim, eu não sabia absolutamente nada, totalmente é, cru, sem conhecimento nenhum nesse segmento, nessa área de investimento. E eu lembro que eu fui em Rio Claro, nessa cidade que eu te falei, que eu passei daí a viajar muito para lá com frequência. Eu fui no shopping em Rio Claro e fui na livraria e comprei todos os livros de investimento que eu encontrei. Deu mais ou menos uns 10 livros e eu me dispus a estudar todos esses livros, né? É interessante que na época, Matheus, eu fui apresentado aos investimentos por um amigo, para a Bolsa de Valores, por um amigo lá de Rio Claro, que já investia. E na ocasião, a corretora, que foi a primeira corretora que eu tive conta, chamada Planner, depois ela foi comprada por outra corretora, não sei qual, mas ela acho que ela foi absorvida por outra corretora. Eles estavam oferecendo um almoço para te conhecer o escritório da corretora, lá na Faria Lima, que é a rua do mercado financeiro brasileiro, né? E depois conhecer o local do pregão, onde era o pregão ao vivo da Bolsa, a sede da B3, e um almoço. Depois a gente participava de um almoço. Então eu fui com esse pessoal lá, acabei conhecendo o escritório da corretora, conheci também o local onde era feito o pregão ao vivo da Bolsa de Valores de São Paulo, né, a Bovespa. E a partir dali eu abri uma conta na corretora, né, e comecei a comprar minhas primeiras ações. Só que o que, que acontece? Eu trilhei o caminho que basicamente quem entra nesse mercado trilha. Comprei aquilo que o assessor de investimento me indicou.
E depois, estudando os livros que eu comprei lá e comecei a ler e estudar, eu vi que aquilo que o meu amigo fazia também não era investimento, era mais especulação, ou seja, comprar hoje para esperar subir para vender amanhã. Basicamente era isso. E ao ler os livros que eu havia comprado, alguns desses livros iam por um caminho diferente. O livro mais importante que eu li, que mudou a minha mentalidade, foi O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Esse livro, o Warren Buffett fala que foi o livro mais importante da vida dele, que a visão que ele tinha de investimentos mudou completamente quando ele leu o Graham, isso em 1950, década de 50. Então, esse livro também mudou o meu pensamento, mudou a minha visão sobre investimentos, e eu vi que quem era bem-sucedido no mercado não é quem comprava hoje e vendia amanhã, mas quem comprava ações de boas empresas para ser sócio e participar do crescimento da distribuição do lucro. É lógico que tudo isso tem uma metodologia por trás, que para te saber avaliar corretamente essas empresas, saber se são boas empresas, e acima de tudo, se elas estão num preço atrativo, porque não existe negócio bom quando tu paga muito caro. Então, saber também fazer essa avaliação é fundamental. A partir dali, eu comecei minha trajetória em 2009, e aí de maneira acanhada, colocando um pouco de recurso que eu tinha. Levaram 5 anos para eu confirmar que aquilo que eu estava fazendo era o certo, porque tu não começa hoje a investir por mais que eu te diga, ó, esse caminho deu certo para mim, deu certo para fulano ou ciclano, vai por aqui que tu vai te dar bem. Quando tu coloca o teu dinheiro, fruto do teu trabalho, tu sempre vai ter aquele frio na barriga. Será que eu estou fazendo certo? Será que se eu não fizer daquele outro jeito, principalmente agora com a internet, né? Com tanta gente falando tanta coisa na internet, com tantas opções e tanta picaretagem, tu fica às vezes na dúvida, né? Bah, mas será que não tem um caminho mais curto? Será que eu preciso levar todo esse tempo para fazer as coisas darem certo? Mas depois de 5 anos eu tive a certeza que eu estava no caminho certo, então é um caminho aqui no curso de investimentos que eu ministro e também no livro que eu estou terminando de escrever agora sobre investimentos, eu basicamente passo isso para as pessoas. Não é um caminho rápido, não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Ou seja, a maioria dos brasileiros vai precisar contribuir com o INSS 35 anos, 35 anos para poder se aposentar com aposento de subsistência. Por que não passar 20 ou 25 ou 30 anos formando uma carteira de ações ou de fundos de investimento imobiliário junto, né, para poder ter rendimentos que mais tarde vão proporcionar uma tranquilidade financeira e que tu não vai precisar estar lá no final da tua vida tendo que trabalhar ou te sujeitar a uma aposentadoria que vai suprir o básico do básico. Então foi basicamente essa trajetória aí no meu mundo de investimentos. E foi um assunto que, depois que eu adentrei e comecei a estudar, eu nunca mais parei de estudar. É um assunto que eu mais estudo na minha vida. Hoje é onde eu tenho concentrado os recursos que eu tenho. A minha trajetória eu já estou há 16 anos, então já não é 16 dias, nem 16 semanas, nem 16 meses. É 16 anos fazendo isso, né? E basicamente eu faço aquilo que eu ensino para os meus alunos. Eu procuro empresas boas, a preços atrativos e reinvestir os ganhos que essas empresas me proporcionam. É um processo rápido? Não, mas é um processo que funciona. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do conteúdo completo. Basta clicar aqui. Ou, se preferir, ainda pode assistir outro corte deste mesmo conteúdo clicando aqui.